importante é que realmente as pessoas entendam, sabe? É que culpa realmente é uma coisa ruim, não é algo bom. Por mais que isso traga para você um senso de justiça, como se você fosse uma pessoa mais justa, porque se sente culpado por algo. E não é assim, tá? Não é assim. É como se essa autopunição que a pessoa vive, ela faz, ela tornasse ela um ser mais justo ou mais aceita por Deus. Deus não quer que você viva esse inferno da culpa. Deus não quer que você viva assim. Deus não se alegra com isso. Ele quer que você seja livre, que você possa ter vida, e vida é abundância. E vida é abundância não tem nada a ver com ter dinheiro, vida é abundância é ter plenitude de vida em si mesmo, né? Ser próspero aqui dentro, primeiramente. Então, é importante se libertar dessa culpa. Esse foi o preço que foi pago por Jesus. Ele entregou a sua vida exatamente para nos libertar de culpa. Culpa, sabendo que um dos males, um dos pesos mais terríveis que o homem iria carregar era exatamente o peso da culpa. Por isso que a lei em Cristo, como forma de ordenança, que não cumprindo a lei mosaica, ou a lei que era estabelecida antes de Cristo Jesus, o homem carregaria em si condenação. Não, eu pequei, vou morrer, a morte é o meu destino, por causa do pecado, a morte eterna. E Cristo veio exatamente para mudar isso. Não, você não precisa ter medo de viver, porque errar na nossa situação, errar faz parte da vida. Ter medo de errar é ter medo de viver, né? Errar faz parte da nossa história, da nossa vida, faz parte do nosso aprendizado. São aquilo que nós trabalhamos com os nossos erros e nossos acertos, que nos tornamos, filtramos e chegamos ao quem somos, né? Hoje. Então, faz parte. Se o ser humano, cada fracasso dele, ele trabalhar com culpa, ele vai só acumular peso, ele vai se arrastar, ele vai deixar de viver, e realmente não vive. E tem muita gente que chega ao ponto de tirar a própria vida por causa da culpa, não consegue suportar a dor da culpa. E isso tem que ser realmente extirpado da tua vida. Sabe, quando nós falamos de um Deus que lançou dos teus pecados, não me lembrarei mais, né? E como as pessoas gostam de falar, Deus lança no mar do esquecimento. E cada vez que você pensa naquilo, tu está dizendo, não, mas tudo bem, Deus esqueceu, mas eu não esqueci. E eu trago. Agora, se Deus, com a sua santidade, e outro termo que a gente pode falar outro dia sobre santidade, está até relacionado a isso, né? Santidade, o conceito errado de santidade, de andar em perfeição. As pessoas entendem o ser de santo como eu sou santo, como se o ser humano não tivesse o direito, ou não tivesse... E até porque o que é caracterizado como perfeição e que é pecado é uma coisa tão ampla, tão complicada, e a gente vai deixar isso para mais tarde. Mas a questão é, você é humano, você peca, não é porque você erra, não é porque você é o pior sujeito da terra, não. É porque você é pecador. Pecador peca. Eu também. Paulo diz, dos pecadores eu sou o principal. É esse reconhecimento. Há em mim o desejo e a vontade de acertar. Há em mim a busca pelo aperfeiçoamento. Há em mim a boa vontade de querer ser uma pessoa melhor todos os dias. Mas sei que se eu estabelecer para mim, eu não posso pecar, vou me frustrar e vou carregar um caminhão que vai só de culpa nas costas, uma carga nas minhas costas que não vai ter fim. Então, Deus não quer isso. Deus não quer isso para o ser humano. Nenhuma alma, por isso que a pastora Silvana falou que trabalhar com o conceito de responsabilidade, que é diferente. O culpado, aquele que se sente culpado, diz assim, eu não mereço, eu não sou, eu não consigo, eu sou fraco, por isso que eu caí. Não, aquele que se torna responsável pelos seus atos, diz, eu sou responsável por esse ato.
E o que eu posso fazer para repará-lo? Se não posso, como me comportarei daqui por diante? Existe como retribuir alguma coisa? Recompensar por um erro que fiz? Isso é assumir responsabilidade, assumir as consequências. Se eu falei mal de alguém, fiz uma fofoca, isso trouxe, tem que pedir perdão, tem que assumir para as pessoas que foi eu, não devia ter falado, foi eu que errei. Gente que vai virar a cara para mim, não vai querer mais falar. Isso são coisas que eu vou ter que aceitar. Agora, não adianta eu querer me castigar ainda mais com a culpa. Mudar um posicionamento, usar a falha para se tornar um ser humano melhor. Agora, carregar a culpa não vai resolver nada. Só vai adoecer você. Vai adoecer você. Por isso que o ambiente onde há uma congregação, e a gente tenta trabalhar isso aqui, é um ambiente onde há aceitação. A aceitação das pessoas como elas são. Porque tem que ser um lugar onde nós ajudamos um ao outro a suportar as nossas cargas. E o aliviar a carga dos outros é ajudar alguém na sua necessidade, é conversar com alguém, mas também é não impondo sobre ele mais culpa ainda. É dizendo para ele, não, compreendo você, Deus já te perdoou. Essa palavra de incentivo e de amor nos faz ajudar. A própria culpa gera nela uma fraqueza, é um abismo. Um abismo chama outro abismo. Quanto mais culpado, mais fraco me sinto. Quanto mais fraco me sinto, aumenta-se uma ansiedade em mim, dou lugar às minhas pulsões, elas encontram força em mim, e eu acabo caindo. E aí eu me sinto mais culpado, então vira um loop. Isso aí o viciado sente isso. E tem gente viciada em culpa, tá? Nessa neurose da culpa. Vicia. Como eu disse, é um sentimento que vai se tornar, por um lado, mais justo. Se eu me culpo e me condeno tanto por aquilo que eu faço, então eu não sou uma pessoa tão ruim assim. Se eu me condeno tanto por isso, eu não sou uma pessoa tão ruim assim. E a pessoa pode se viciar nesse tipo de sentimento. Isso é uma linguagem até inconsciente, ela não diz isso com a boca para fora, com a boca, mas sente isso e vive isso a todo momento. Então, esse abismo é um loop, vai chamando a pessoa vai se sentindo fraca e vai fazendo de novo. E é o perdão que remove a culpa do ser humano, é a fé nesse perdão que faz a pessoa ficar livre, se sentir forte, não ser mais escravo do pecado. Tem gente que é escrava da religião porque a religião faz ela se sentir culpada. Sendo culpado, eu preciso da aprovação do pastor. Sendo culpado, eu preciso do controle da religião. Me sentindo culpado, eu tenho que fazer aquilo, senão eu vou para o inferno, que a religião me obriga a fazer, mesmo sentindo todas as pulsões e todos os desejos dentro de mim. Então, a pessoa é controlada e manipulada, porque tira a força dela. Então, é algo muito ruim para a vida das pessoas. Eu quero ler aqui em Hebreus 10, exatamente Paulo falando isso, que agora você tem livre acesso. Olha só que sentimento de liberdade que dá quando você se remove da culpa. Você consegue adorar, quando quem adora a Deus, quem presta seu culto a Ele, se sente mais livre para isso. A fé que crê na presença dEle, no cuidado dEle, ela se torna real na vida da pessoa, porque a culpa foi tirada. Culpa nos afasta. E não exatamente por causa do pecado em si, porque o pecado perdeu força na cruz. Mas a culpa mantém o sujeito, dá força ao pecado de nos manter escravizados. Aí ele diz assim, ora, capítulo 10, assim, do 19 em diante. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdócio sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, isso é culpa, e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Coisa maravilhosa, né? Então Paulo está dizendo, você está livre, tira esse peso, corre para os braços do Pai, Ele está te esperando do jeito que você é.
do jeito, com todas as suas dificuldades. Ele te ama do jeito que você é e quer receber você. Aí vem aquele crente, vai dizer, venha, aí inventa o versículo na Bíblia. Está escrito na Bíblia, venha como estás, mas não permaneça como estás. Não está escrito isso na Bíblia, não. Está escrito na Bíblia, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você que está carregado, sobrecarregado da culpa, vem aqui que eu vou remover. E outra coisa, ele não está dizendo que vai remover os teus erros e as tuas falhas de uma vez só, não. Ele está dizendo que vai remover o peso que está sobre você. É a culpa que está sobre você, é a condenação que está sobre você. É isso que ele vai remover, é isso que ele vai arrancar de sobre você. Aí você chega diante dele, você pode correr para ele, está livre. Corre com ousadia até o Santo dos Santos, que é na presença dele, um novo e vivo caminho que ele consagrou através pela sua carne. E ele fala, nós temos um grande sacerdote, esse não falha, esse não errou, esse não precisa ter expectativa mais de medo da oferta dele ser aceita ou não, porque foi aceita e foi aceita de uma vez por todas. Depois você lê antes, tá? Depois você vem ler do capítulo 9, lê 9, capítulo 10, e você vai ver que é sobre isso que o texto está falando. Então, então a gente se aproxima com um sincero coração. Quer dizer, não precisa esconder nada, não precisa fingir, não precisa dar uma de santo, porque tem gente que pensa que Deus vai se iludir com as suas palavras, que vai chegar chorando. Isso não vai resolver nada. Senhor, eu estou aqui, sou esse camarada aqui que errou, tenho isso dentro de mim, mas eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas apesar daquilo que eu sou. E eu estou aqui. Isso é sincero coração. Isso é sinceridade. E diz o texto que em plena certeza de fé, é certeza. Porque alguém diz assim, como é que eu faço para ser livre da culpa? Só tem um meio. Só tem um meio. É fé. Fé. É certeza de que realmente Deus perdoou e que Deus te aceita. Fé. Sem isso você não vai conseguir. Como é que eu vou te convencer? É fé. É acreditar que aquele que criou, o Criador, ele olha para você e não olha para você como um miserável, não olha para você como alguém que não tem jeito, não olha para você como uma pessoa, esse lixo que você se olha, ele olha para você com amor. Você é precioso, preciosa para ele. É assim que ele olha para você. Então, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, desse peso de culpa. É assim, simples, profundo e verdadeiro assim, tá?